Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente falou no dia de ontem. Ontem a gente teve a oportunidade de falar um pouco sobre a questão da Páscoa. Com Cristo, a nossa Páscoa, né? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E a gente foi para aquele momento em que Jesus celebrou a ceia. E é para onde eu quero que também você vá junto conosco hoje. E para isso eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Aleluia! Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Oh, glória! Evangelho de Lucas, capítulo 22, o versículo é o 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, o verso Aleluia. 17. Diz assim a Escritura: Tendo Cristo pego o cálice, depois de ter dado graças, lhe disse: Peguem e repartam entre vocês. É isso mesmo? É? Eu vou ler de novo. E pegando ele um cálice, depois de ter dado graça, disse: Peguem esse cálice e repartam entre vocês. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Basicamente, esse é um momento culminador da ceia do Senhor. A gente está no auge do momento da ceia. E quando a gente fala de ceia do Senhor, a gente sempre remete a esse momento. E todas as ceias que posteriormente foram celebradas, elas sempre voltam para esse momento aqui que Lucas registra no seu capítulo 22. Cada ceia do Senhor que aconteceu depois dessa é uma lembrança dessa ceia aqui. Aleluia! É um memorial destas primeiras Oh, ceias. glória! Da ceia em que o Senhor tomou o pão e pegou o cálice, o partiu e o distribuiu. Oh, glória! E entregou o cálice para que todos bebessem. Oh, glória! Ali temos os dois elementos principais da ceia, que se a gente perguntar até para uma criancinha que mal entrou na igreja e está lá na EBD infantil, perguntar quais são os elementos da ceia, ela vai dizer pão e vinho. É verdade. É o pãozinho, aquele copinho pequenininho lá da frente, né? Que geralmente nas igrejas botam uma porção em cálice, né? E qual a ideia aqui? É que esses elementos são elementos visíveis, exteriores. Sim. Mas só que os elementos da ceia vão para muito além de pão e vinho. Na verdade, hoje eu queria não conversar sobre os elementos materiais, os elementos pão e vinho. Mas na verdade eu queria conversar com você sobre o fato de que quando Jesus estava celebrando essa ceia, Aleluia. e quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós temos que atentar que há elementos na ceia que não são materiais. Não são meramente pão, não é meramente vinho. Mas há outros elementos nessa ceia que compõem essa ceia, que dão sabor a essa ceia, que dão um aspecto todo especial para essa ceia, que são imateriais. Você não pode pegar, você não vai Aleluia! beber, você não Glória vai a beber, Deus! mas são importantíssimos para que essa ceia aconteça da maneira como deve acontecer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 11, é o capítulo em que ele fala da ceia do Senhor de maneira bem completa, não é? Lá a partir do versículo 23 ele vai falar abertamente sobre a ceia do Senhor, como ele foi instruído, ele está repartindo isso para a igreja, começa bem assim no versículo 23. E lá ele fala, pouco antes de começar a falar da ceia do Senhor, no capítulo 20, ele fala assim: olha, eu estou sabendo que vocês se ajuntam para comer a ceia, para celebrar a ceia, mas vocês não se ajuntam para celebrar a ceia do Senhor. O que vocês fazem aí não é ceia do Senhor. Olha só o que Paulo está falando. Tinha pão, tinha vinho, mas não era ceia do Senhor. Tinha os símbolos, mas não tinha A comunhão. ceia, não tinha os elementos imateriais da ceia. Nossa. Num segundo momento, no mesmo capítulo 11 de 1 Coríntios, agora no versículo 30, ele diz assim: olha, entre vocês aí há muita gente fraca, doente e muitos que dormem. Nossa, é sério. Porque vocês não conseguem discernir o corpo de Cristo. Vocês não conseguem separar, vocês não conseguem fazer distinção entre os elementos que compõem essa ceia do Senhor. Por isso que eu não quero que hoje a gente se detenha no pão e no vinho. Talvez você já tenha consumido aí, quem sabe, né? Se fosse pesar a quantidade de fragmentos de pão que você já consumiu aí na vida, pode ser um bocado, né? Verdade. Na ceia de vinho, do suco de Ter uva. participado, né? Você De já várias teve reuniões. Eu não quero me ater a isso. Lógico que a gente vai falar disso. Mas eu quero me ater a outros elementos que estão presentes na ceia. Ô, glória!
E eu quero que você medite um pouco sobre essa coisa dos elementos imateriais. Sabe por quê? Porque essa ceia, segundo o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele começa assim de um jeito muito interessante, né? Ele vai falar lá em Coríntios, né, que porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Ou seja, eu estou passando para vocês o que me ensinaram, e eu sei que isso é verdadeiro. Que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, o primeiro elemento imaterial da ceia que eu queria compartilhar com vocês se chama traição. Nossa! A traição está presente na ceia do Senhor. Sabe por que a traição está presente na ceia do Senhor? Porque a gente geralmente associa a ideia de Judas, não é isso? Judas traiu Jesus. Mas, na verdade, enquanto Jesus ministrava a ceia, Jesus lançou uma questão na ceia. E a questão que Jesus lançou, uma declaração que ele fez, que colocou todo mundo em xeque, foi: um de vocês há de me trair. Quando Jesus diz isso na ceia, isso não faz com que Judas olhe, sou eu. Isso faz com que todos eles olhem para si mesmos e comecem a perguntar a Jesus: Senhor, sou eu? Porque a questão da traição aqui, sim, Judas traiu Jesus. Ele vendeu o Messias por 30 moedas. Sim, isso é verdade, isso está registrado. Mas Pedro também traiu Jesus, porque ele disse que iria até a morte por Cristo e o negou 3 vezes. E todos os outros discípulos, quando Pedro terminou de dizer isso, disse: nós também iremos. E todos eles fugiram. Todos fugiram. Todos fugiram. Então, ainda que um tenha sido traidor de fato, todos acabaram de alguma forma traindo Jesus. A traição, o elemento imaterial da traição na ceia, nos aponta para o pecado. É verdade. Nos aponta para o pecado que é o de Judas, que é o de Pedro, que é o de Tiago, que é o de João, que é o meu e que é o seu. Porque se Jesus tivesse ceado conosco, se nós tivéssemos feito parte daquele mesmo círculo, nós também teríamos traído Jesus. A gente tinha tido a mesma reação. Eu não falo isso para mérito, né? Não, porque nós conhecemos a condição humana. A gente sabe. Não pense que agiríamos diferentes ou melhores do que aqueles homens. Porque De estaremos forma debaixo nenhuma. das mesmas condições e vivendo as mesmas circunstâncias. É verdade. Então, a traição traz essa simbologia do pecado. Por isso eles olham um para o outro: sou eu, sou eu, sou eu. Quando a gente for cear, amados, a gente tem que lembrar da nossa própria condição de pecaminosidade, de como é fácil para nós trair Jesus. É interessante isso, Cláudio, porque em nenhum momento os discípulos, eles apontaram o outro. Eles perguntaram: sou eu? Então, esse autoexame é importante na ceia do Senhor. Porque a gente tem que olhar para o nosso coração, tem que olhar para as nossas atitudes, para as intenções do nosso coração. A gente tem que se autoexaminar, né? Quando a gente vai ceiar com o Senhor, né? Então, é bem interessante essa questão, porque eles não apontaram para o outro. Isso. Eles olharam para cada um olhou para si próprio e conseguiu olhar o coração. Será que sou eu? Eles ficaram temerosos. Será que eu vou falhar com o meu Cristo? E isso mostra a fragilidade humana, né? E isso é bem interessante nesse texto. Romanos 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos. Então, quando a gente chegar na mesa da ceia, a gente não pode ter essa ideia de superioridade, De forma arrogância. nenhuma. Na verdade, a ceia nos chama a uma cena de traição, onde Cristo foi traído por todos. 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 O primeiro elemento da ceia é a traição, que a gente não vê. Expressa essa tá bem fragilidade, presente lá. né? Essa fragilidade humana. Próxima vez que você pegar o pão e o vinho, talvez você pense assim: sou eu? Será que eu falhei com o meu Cristo? Enfim. O segundo elemento imaterial da ceia que eu quero compartilhar com você é a humildade. Porque em João, no capítulo 13, diz que antes de cear, preparando a ceia, Sim. Jesus despiu-se da sua túnica, pegou ali uma toalha, uma porção de água
e foi lavar os pés dos seus discípulos. E Que coisa linda, né? ao fazer isso, ele gerou uma certa surpresa, no primeiro momento até uma rejeição dos seus discípulos, dizendo, não, o Senhor é mestre, Não, nós é que você somos não seus pode seguidores. fazer isso. Você não pode lavar os nossos pés. Isso é bem Ele é expresso lindo, pela ele é atitude de maravilhoso. Pedro, não, de modo nenhum lavarei os meus pés. Quando Jesus disse, eu não lavar os teus pés, tu não terás parte Você comigo. não vai ter parte comigo. Aí Pedro, né, então lava os pés, a cabeça, lava o corpo todo. Exagerou. Não, só precisa lavar os pés. Porque vocês já estão limpos Pela minha palavra. Então, esse Aleluia. elemento da humildade nos mostra que Jesus, ali na ceia, ele está nos ensinando uma lição de humildade. Eu gosto de pensar, sabe, Leni, que sem Jesus a gente não saberia o que é humildade. Com certeza. Jesus é que vem e dá Com sentido certeza. à palavra humildade. Antes Não de iríamos Jesus, saber. o mundo não sabia o que era uma pessoa verdadeiramente humilde. Mas depois dele, ninguém pode dizer que não conhece a humildade, porque a humildade encarnou. Todas as virtudes, né, Deus Pai estão expressas em Jesus. Então, assim, o mundo não conheceria muita coisa, claro, como um amor verdadeiro, genuíno. Essa questão da humildade, muitas coisas. O mundo não ia saber o que era se Jesus não viesse expressar isso para nós. Ele é o exemplo. Aleluia! Glória a Deus. É o perfeito exemplo. E ele estabelece essa relação e ele ensina aos seus discípulos, naquele momento, que não deveria existir maior nem menor, porque se o maior está servindo ao menor, eles tinham que fazer a mesma coisa. Glória! Bota todos por igual. A ceia é um convite para a humildade. Aleluia! A ceia é um convite para a gente lembrar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, tem a ousadia Glória! de se despir da sua glória. Aleluia! Pegar um Glória a balde, Deus! uma toalha e vir lavar os meus pés, os seus pés. Pés de pessoas pecadoras. Ele é lindo. Pés indignos do toque da mão dele. Aleluia. Mas ele ainda assim, como maior, decidiu servir o menor. Isso E é lindo. Filipenses no capítulo 2, no versículo 1 até 8, diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Se a gente olhar todo esse texto, que é maravilhoso, diz que ele se humilhou, foi obediente até a morte, morte de nosso cruz. Deus, Ele fez tudo aquilo que o Pai direcionou ele para fazer. Jesus. A ceia é um convite para a humildade, para a gente entender que o outro, também nós temos que lavar o pé do outro. A gente tem, sabe, por mais que a gente tenha de alguma forma algum tipo de predominância, ascendência, oposição, a gente tem que se ajoelhar, se despir e chegar diante do outro e servir o outro. Porque ceia do Senhor é isso. Porque foi isso que ele nos ensinou. Claudio. E interessante essa questão da posição de autoridade. Uma autoridade que é constituída por Deus, que ela entende que ela está em Deus, ela é menor. Ela se faz menor. Ela se coloca como servo do outro. Isso é maravilhoso. Nessa questão dessa revelação, Cristo, ele era plena, ele é a plena autoridade. Mas ele foi lavar os pés dos seus discípulos, daqueles que ele ensinava. Glória Isso é lindo, isso é lindo. É o maior exemplo, né, realmente de humildade desse jeito. do nosso Deus. Terceiro elemento que é importante a gente falar aqui, que está presente na ceia e que não é pão e vinho, é a presença. Aleluia! Por incrível que pareça, Apocalipse 3,10 diz que Jesus fala a um povo de uma igreja, dizendo assim, eis que estou à porta e bato. Eita Deus! Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele ele e ele comigo. Oh, glória! Isso significa que é possível ter ceia sem o Senhor. É verdade. Mas a ceia do Senhor sem o Senhor não é ceia. Não é ceia dele. O que Jesus nos chama a entender nessa questão da presença é: a ceia só faz sentido se for para glorificá-lo.